O tema do nosso encontro, nossos irmãos, nesse primeiro sábado, dia 5 de março de 2022, é Sociedade Amplificada e Sociedade Diminuta. Vida social, família e desafios dos tempos modernos. E o mote dele é o seguinte: o homem é um ser social, afirma a sociologia. E é necessário para a evolução do indivíduo o convívio social, como esclarece o Livro dos Espíritos. Nosso objetivo é pensar a sociedade amplificada, ou seja, a sociedade ampla que abrange o bairro, a cidade, o estado, o país, enfim, todo o planeta e os seus desafios rumo à generação. E o micro é a sociedade diminuta, ou seja, a família como célula fundante do macro-universo social, bem como a família espiritual que criamos ao longo de nossa reencarnação e os laços que nos unem a todos. Tá ok? E hoje e sábado que vem, que está aí André Rezende, então hoje nós teremos Sociedade Amplificada e sábado que vem também Sociedade Amplificada. Hoje é da Lei de Sociedade e sábado que vem da Lei de Progresso. A gente passa a palavra agora para o nosso irmão André. Vamos falar no dia de hoje da Lei de Sociedade. Eu gostei da proposta do Alexandre, porque da proposta do Alexandre tenta fazer uma vinculação que talvez seja o objeto de trabalho da sociologia dos dias de hoje. A questão do agente e da estrutura. Vocês vão trabalhar hoje comigo e também na próxima semana a sociedade em termos macros, né? A questão da macrosociologia, os grupos maiores. Eu vou fazer a distinção hoje no conceitos iniciais do que é comunidade, do que é sociedade, para que a gente possa ter uma visualização que, dependendo da quantidade de pessoas e também dos vínculos formados e a formação social, aquele espírito que encarna naquele local tem um determinado trabalho diferente de outro que nasce em outra localidade. Porque se eu nasço numa comunidade tradicional, eu vou ter que me agregar ao campo dos valores tradicionais desse tipo de comunidade. Se eu não me agrego a isso, eu sou retirado do contexto. Uma sociedade não. Uma sociedade tem diversos grupos, subgrupos, diversas estruturas que formam núcleos de cultura diferenciados uns dos outros. E nós vamos ter que aprender que o local onde eu renasço tem a ver também com o propósito que eu vim para transformar-me no campo das minhas faculdades, no maior número de virtudes aqui no planeta Terra. E aí o destaque também interessante dessa programação que vocês fizeram é que tem uma questão que perpassa todos os estudos, né? Que é a reencarnação fortalece os laços de família, né? Aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também uma das questões do Livro dos Espíritos. A reencarnação fortalece, aumenta a qualidade dos nossos relacionamentos e também a quantidade dos nossos relacionamentos. Em cada relacionamento, em cada vida que eu passo como encarnado, mais eu conheço novas pessoas, novas propostas, eu tenho a oportunidade de me vincular com pessoas que eu nunca tinha vivenciado em outras existências. Então, eu vou começar com os conceitos iniciais. Eu acho que talvez possa ser um campo mais desconhecido para todo mundo, mas o conceito inicial de comunidade versus sociedade. Esse conceito foi criado principalmente pela sociologia alemã, lá do século XIX, um companheiro chamado Ferdinand Tönnies. E a construção dele, teórica, era a seguinte: uma comunidade é um grupo de menor número de pessoas, pessoas vinculadas a um traço de identidade muito parecido uns com os outros, numa construção de laços afetivos, de cuidado uns com os outros. E aí tem as qualidades e as dificuldades do processo comunitário. Quais são as facilidades? Há o suporte coletivo, há um suporte de afeto, de carinho, todo mundo é parente de todo mundo, entre aspas, dentro dessa comunidade. Mas tem uma dificuldade: se você nasce diferente, você é expulso dessa comunidade. Se você tem um outro tipo de abordagem dentro da vida, um outro tipo de pensamento, outro tipo de cosmovisão, você é retirado desse agrupamento social para um processo mesmo de normatização e manutenção dessa comunidade do jeito que ela está. E aí, a distinção de comunidade e sociedade é a comunidade, esse núcleo menorzinho, um processo identitário bastante forte, que não permite pessoas diferentes, mas a sociedade é um processo de ampliação. Muitas pessoas que se conjugam em termos de funcionalidade e interdependência.
Por isso, o Durkheim criou o conceito de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é uma constituição das comunidades. Por quê? Em ambientes tão pequenos, o afeto, como eu falei, o carinho é essencial para manter o padrão de confiança. Aí vocês vão ter que lembrar de alguns pontos centrais nessa construção coletiva. Para a construção de sociedade e comunidade, tem que ter esse padrão da confiança. Confiança uns nos outros. Se não tiver confiança, não há agrupamento, construção coletiva. É um dos pontos. E aí a sociedade surge, então, como grandes agrupamentos, seres com funcionalidades ou aptidões diversas. E aí o Durkheim fala que as aptidões diversas numa sociedade moderna se agrupam e se ajustam numa funcionalidade, numa solidariedade orgânica, como se fosse o corpo humano. O corpo humano com seus diversos órgãos, todos eles contribuem para o funcionamento corporal do ser. Para Durkheim, nessa visão bem organicista, ele olha para a sociedade e fala assim, não, a sociedade também funciona da mesma forma. São seres diferentes, são pessoas com diversas habilidades, com diversas aptidões, cada uma delas contribuindo para o campo social da forma como pode. Aí vocês podem lembrar lá da Lei de Sociedade e o Livro dos Espíritos. Qual que é a abordagem feita por Kardec e os Espíritos? A mesma, né? A mesma. Nós somos seres espirituais, reencarnamos aqui no planeta Terra, não possuímos faculdades completas, e por não possuirmos faculdades completas, a nossa necessidade de vivência coletiva, de troca, de intercâmbio, de relacionamentos. Os relacionamentos negativos, no processo reencarnatório, eu vou transformando em relacionamentos positivos. Os modelos de vida desequilibrados, as angústias, as aflições, os conflitos uns com os outros, são processos a serem construídos em outras bases, nas inúmeras vidas de contato dentro do campo inicial, que é o campo familiar. Por isso que eu acho que esses dois estudos se encaixam com os dois do Roberto, porque o Roberto vai trabalhar o núcleo familiar, né? Eu vou trabalhar o processo seguinte, né? Os passos seguintes, em grupos maiores. Mas ali, quando fala de isolamento na lei de sociedade, tem uma proposta bem interessante. Eu li principalmente pela tradução do Herculano Pires, o Livro dos Espíritos, e aí o Herculano mesmo coloca uma nota de pé de página nessa questão. Fala, o processo de formação social, mesmo no Livro dos Espíritos, é a constituição básica da família. A constituição básica da família é o piso estrutural e o modelo para que os grandes grupamentos, tanto a comunidade quanto a sociedade, possam repetir essa mesma formatação. Por quê? Pressupõe que na família é a construção de um lar equilibrado, harmonizado, onde haja a construção de identidade, simpatia, amorosidade. Então, espera-se que também, no campo social mais amplo, esse tipo de modelo vingue algum dia. Por isso, termos como família universal. Por isso, termos como Jesus veio ao planeta Terra constituir esses grupamentos maiores em termos de maior amor, de maior bondade. Paulo de Tarso, lá na constituição do cristianismo primitivo, principalmente na Carta aos Coríntios, tem uma fala nesse sentido. Ele fala que, vocês devem não criar o processo da desigualdade, mas, apesar de desiguais em aptidões, se conformarem com uma grande família humana. Para isso, o Paulo explora dois pontos, né? O Paulo, nas cartas, ele sempre gostava de explorar. Construa-se por dentro. Passe por um processo de santificação pessoal. Vire um ser virtuoso. E a partir de um ser da constituição de um ser virtuoso, se coloque no campo social, junto aos companheiros da comunidade cristã primitiva, como alguém que contribui para o conjunto. E aí nós vamos ter que aprender a lidar agora com a nossa potencialidade, o nosso talento, não só para o nosso satisfação e o nosso desenvolvimento pessoal, mas também para que as pessoas que estejam no nosso entorno possam receber. O Laboratório do Lar, hoje eu vou explorar, já que o Roberto vai explorar o Laboratório do Lar, eu vou explorar o Laboratório da Casa Espírita, que também é de difícil convivência, que de vez em quando, como diz o povo, trança os bigodes, né? Minha mãe tinha falado esse negócio de trança os bigodes, tem umas brigas, uns conflitos, umas dificuldades, mas toda família tem briga, dificuldade no planeta em provas, expiações, espíritos imperfeitos. Nós estamos aprendendo num local onde possa ser um laboratório mesmo de relacionamentos, a sermos seres melhores em termos de convivência. Vou explorar aqui, vamos lá. 766, aí vou falar questões que vocês estão careca de saber. 500 anos em casa espírita, hein, Alexandre? Se você não souber... Não, Alexandre, não é verdade? Uai, mas agora é outro ponto de vista. Hã?
Agora vai ter outro ponto de vista aí também, É ué. isso aí. A É, necessidade da vida social. A nossa isso. necessidade de viver socialmente e, ao mesmo tempo, de não se isolar. E aí nós podemos pensar no mundo moderno alguns tipos de isolamento. Não só o isolamento daquele que foge para os montes e constrói lá uma cabaninha, como o Walden, lá do autor norte-americano, do Thoreau, né? Não só esse isolamento social, eu fico distanciado da sociedade porque a sociedade é perversa, a sociedade tem péssimos costumes e eu me isolo porque eu quero manter o meu padrão de pureza e santidade, não só esse tipo de isolamento, mas também, muitas vezes, participar da sociedade, mas fugir do mundo. A fala do Cristo é bem clara quanto a isso. Né? Ele participa do mundo e não foge do mundo. Ele não foge das pessoas consideradas difíceis. Ele não foge das pessoas consideradas perturbadas. Ele não foge daqueles que ele coloca como doentes, mas ele oferta novas possibilidades e novas visões para esses companheiros que não tinham perspectiva nenhuma de vida. Então, para nós que buscamos essa representatividade e construção como a do Cristo, nós temos que também ter a mesma linha de entendimento, né? De não fugir do mundo, mas estar no mundo sem ser possuído e escravizado pelo mundo e ofertar o melhor dos nossos talentos para todos que estão no nosso entorno. A vida social, então, é um princípio que está na natureza, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, em conjunto, em intercâmbio. Não lhe deu inutilmente a palavra e as inúmeras faculdades de um ser que reencarna no planeta Terra são faculdades que permitem a comunicação. Comunicação pela palavra, comunicação a partir de gestos, gestuais, de atitudes, de posturas dentro da vida. Então, nós fomos criados com diversas faculdades que nos proporcionam e exigem de nós um contato para o nosso desenvolvimento pessoal também e para o desenvolvimento de toda a coletividade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a uma vida de relação. Então, para quem gosta de fugir do mundo, pode ficar tranquilo que vamos ser obrigados a vivenciar junto a outras pessoas para que a gente possa melhorar. E aí, para a gente ver os conceitos de comunidade, só para que fique bem claro, aí nós vamos imaginar a família como uma base, né, o piso estrutural, o primeiro laboratório. Para nós também a casa espírita tem a sua importância, não como a família, mas também um laboratório de desenvolvimento e crescimento pessoal e também de desenvolvimento coletivo. Os inúmeros movimentos, como tem gente da AME aí, né? Aliança Municipal Espírita também. A conciliação em termos de convívio adequado, uma funcionalidade orgânica de diversos grupamentos específicos, eles perdem identidade? Não. Eles têm sua identidade individual, mas conciliam a partir de um grande grupo em que cada um completa o outro, né? Faculdades incompletas que são completadas no outro, não só no plano individual, mas também no plano coletivo. Comunidade, então, é um grupo de pessoas que vivem em determinada localidade. Comunidades tradicionais, em localidades, muitas vezes, geográficas bem pequenas. Ou que possuem algum interesse em comum e que se engajam em interações sistemáticas entre si. Eu fico brincando que a gente tem que aproveitar um pouco dessa conceito de comunidade, um pouco do conceito social, de sociedade. Nós temos que manter, depois da ampliação dos nossos laços e contatos, em termos de quantidade e qualidade, uma construção ainda de amor, de afetividade também. Porque a comunidade representa isso, o ambiente onde eu gosto de estar, o ambiente onde as pessoas me recebem com carinho, o ambiente onde há afeto, carinho, eu conheço o meu vizinho conhece o outro vizinho, e esse conhecimento passa de geração a geração. Um grupo de pessoas em uma estrutura social particular. A primeira citação é do Giddens, né, e do Sutton no Conceitos Essenciais de Sociologia. E aí tem uma síntese de comunidade a partir desses 3 pontos para que a gente possa pensar. Talvez nós tenhamos que construir comunidades espíritas e não sociedades espíritas, porque comunidade tem esse vínculo do afeto e identidade própria. Um grupo de pessoas em uma estrutura social particular. Então, nós participamos, aí a gente buscar a lei de sociedade, nós participamos de diversos grupamentos sociais, diversas formações sociais. Vocês colocaram como título a família, lá a base, né? Colocaram a gente pode falar uma microsociologia, o agente e também essas relações de poucos contatos. Eu vou falar hoje de uma macrosociologia. Nós também nos vinculamos ao aspecto de um Estado, como de um bairro, de uma nação. E aí o nosso propósito de reencarnar em determinado local tem muito a ver
com o local específico onde eu estou. Se eu renasço no Brasil, é óbvio que tem uma proposta de construção no campo das virtudes para mim nesse país, esse Estado-nação chamado Brasil. Se eu renasço no estado de Minas Gerais, é óbvio que tem toda uma estrutura, um entorno sociocultural que me estimula a apropriação de certos traços culturais e a construção de certas habilidades, certos talentos. Vamos imaginar um exemplo específico para ficar mais claro. Se eu renasci anos e anos num ambiente germânico de disciplina, de austeridade, de postura de seriedade diante de algumas coisas, eu renascendo no Brasil talvez seja uma proposta de construção de flexibilidade. Ambientes que alternam de forma muito rápida, instabilidades, crises, conflitos diversos, fazem com que o ser, no mínimo, aprenda a ficar com um molejo melhor. Então, um grupo de pessoas em uma estrutura social particular. Segundo ponto, um senso de pertencimento, espírito de comunidade. Isso é bom e isso é ruim. E aí nós temos que pensar na casa espírita também. O laboratório da casa espírita também, nós temos dificuldades nesse ponto da comunidade. Por quê? Muitas vezes nós construímos um senso identitário, de identidade, dentro da casa espírita. Eu me reconheço como espírita porque eu frequento tal casa espírita que funciona de tal e tal e tal forma. E aí, se eu vou em uma outra casa espírita, a minha perspectiva de valoração é: a minha casa está certa, aquela casa está incorreta. Se eu tenho que mudar para um outro país que não há grupo espírita, eu entro talvez em um estado de perturbação e desequilíbrio. Se, durante a pandemia, eu sou mais velho, não consigo acessar meios de tecnologia que me permitam ver uma reunião de uma casa espírita, eu me perturbo também, porque eu estava condicionado na minha vida a participar de reuniões todos os dias. Sentar na reunião, fazer tais coisas, tomar o passe no final da reunião e voltar para minha casa. Então, a formação dessa comunidade, a formação desse plano, eu sou espírita identificado com tal casa, é bom e é ruim. É bom que nós temos os nossos amigos, mas é ruim porque muitas vezes eu me escravizo e me aprisiono. E a proposta central do cristianismo, como eu falei, é a ampliação de quantidade e qualidade. Ampliação de quantidade e qualidade é abertura. Abertura e expansão. Nós não somos só cidadãos do país chamado Brasil. Nós somos cidadãos do planeta Terra, nós somos cidadãos do universo. E a doutrina dos Espíritos traz o tema da pluralidade dos mundos habitados, que amplia a nossa concepção da nossa presença dentro desse universo. Amplia a nossa construção social, não só um planeta específico, mas as inúmeras humanidades planetárias. O Herculano Pires explora esse tipo de conceito no livro Introdução à Filosofia Espírita, um capítulo chamado Cosmossociologia Espírita. Né? Então é algo que a gente vai ter que abrir os nossos horizontes para tentar compreender de uma forma mais estruturada. O terceiro ponto, eu acho que o João dá para perguntar aí, João. Mas pergunta difícil não, que eu não sei responder não, cara. Nada, André. André, só para filosofar um pouco. Eu entendi esse conceito, você falou de comunidade e sociedade. Mas haveria um limite entre a comunidade e a sociedade? Se eu for pensar um pouquinho no macro, né, o Brasil seria uma comunidade em relação ao mundo. Não, aí não, porque o que acontece? Não seria uma comunidade, porque o Brasil, o país, a nação chamada Brasil, tem certos valores coletivos que perpassam todos os estados brasileiros, alguns poucos. Mas se eu for pensar em termos de micro-regiões, cada região tem um aspecto específico que parece até um outro país. E aí, uma comunidade é um grupo bem pequeno, porque tem que ter relação de afeto, um senso identitário muito forte. O senso identitário é, por exemplo, essas propagandas que o governo do estado de Minas Gerais faz, né? Pão, uai, né? Mineiridade, a questão da mineiridade. O que é a questão da mineiridade? Tentando construir na mente da população que está no estado de Minas Gerais um padrão de vocês são parecidos com todas as outras pessoas que estão dentro desse estado. Mas quer dizer que tenha afeto? Quer dizer que tenha o mesmo tipo de leitura de vida? Não. Óbvio que aquele que está vinculado à cidade de Belo Horizonte tem uma leitura totalmente diferenciada daquele que está lá no Triângulo Mineiro. Aliás, quando a gente vai no Triângulo Mineiro, parece até um outro estado. Então, comunidades são pequenos grupos mesmo. Por isso que muitas vezes são chamados comunidades tradicionais. Por exemplo, se a gente for lá no Alto Xingu, tem diversas comunidades tradicionais. Um grupo, muitas vezes, estruturado em certos padrões culturais que não se alternam muito no tempo, certas regras mesmo de funcionamento da comunidade, que quem acaba cometendo um crime ou vai ser punido e vai ser retirado dela, certos padrões de casamento, de construção de matrimônio, a partir da construção lá, clânica lá,
os casamentos cruzados que a gente conhece da antropologia, né? Então, são comunidades pequenas, onde há afeto, senso de identidade mais bem definido. Por exemplo, que eu posso falar assim, ó, você é um brasileiro, mas isso pode ser levado para você como, beleza, sou brasileiro, mas você não consegue pensar valores que te colocam igual a 200 milhões de outras pessoas, entendeu? Então, comunidades são grupos bem pequenos, né? Qual era a dificuldade da sociologia alemã? Tinha um juízo de valor em cima do conceito de comunidade e sociedade. Acreditava-se que as comunidades, de forma obrigatória, se tornariam sociedades um dia, né? E aí o Durkheim meio que quebra isso. Fala assim, não, tem sim, tem solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Cada um desses aspectos tem algo de produtivo. Para a gente pensar em termos reencarnatórios, a gente pode pensar assim, eu renasci numa comunidade lá no Alto Xingu para ser o pajé da tribo. E por quê? Porque eu já construí, em termos de entendimentos medicinais, de ervas, ou mesmo de ritualística em certo campo religioso, e eu posso auxiliar aquele grupamento. E aí, eu vou auxiliar o grupamento e, ao mesmo tempo, eu vou me desenvolver espiritualmente. Eu tenho um propósito superior junto àquela comunidade. Então, dependendo de onde você nasce, você vai ter esse processo de ser socializado em determinado campo de valores que talvez seja a sua necessidade fundamental de aprendizado. Por isso que eu brinquei da flexibilidade do alemão no Brasil. O alemão no Brasil vai ter que aprender a rebolar, porque não é tudo estruturado de forma bem orientada. Ó, faz assim, acontece tal coisa. Não, tem crises, tem muitas vezes ações que você faz não dá muito certo, tem processo de... Pode falar, João. Opa. Não? Não ouviu uma voz aí? Não? Ah, então beleza. E não sei se deu para te explicar. Então, comunidades são pequenos núcleos. E aí nós podemos... Vou fazer um trabalho, então, com a Casa Espírita, então. A gente vai pegar os dois grupos grandes que tem em Belo Horizonte. Então, Glacos e o Sheik, né? Mas essas comunidades que... Eu estou pensando aqui, né, no crescimento desordenado disso tudo, o trem desanda. Você entendeu? Você pega, eu ia falar de São Paulo, mas eu não preciso de correr lá em São Paulo, não. Pode chegar aqui em Belo Horizonte mesmo. O trem desandou aqui, o trem tá, sabe? Aí gera aquela série de dificuldades, violência também, aquela coisa toda. O trem cresce e desanda. Porque ao mesmo tempo que tem que construir e aumentar a quantidade dos laços, das relações, tem que também aumentar a qualidade. Hoje em dia nós estamos vendo o quê? Aumento da quantidade dos nossos relacionamentos, dos nossos vínculos sociais, né? Nós relacionamos com inúmeras pessoas, mas a qualidade ainda está baixa. Então, primeiro expande quantidade para depois qualificar o processo. E aí, o interessante dos laços de família é porque dentro do nosso lar nós recebemos esses companheiros que nós temos muita dificuldade. Ou mesmo companheiros que a gente não tem nenhuma paciência. E aí eu vou lembrar de dois padrões, que eu já falei um deles, para a construção de uma coletividade, pelo menos estruturada de uma forma normativa, que não leve a esse padrão que o Alexandre está falando, que é o do desequilíbrio, né? Confiança mútua, tem que ter confiança. Para a construção de uma sociedade tem que ter confiança, porque se não tem confiança, guerras, conflitos, um passa a perna no outro, e gera a anomia, a famosa anomia, a falta de leis, né? A falta de leis leva a processos de perturbação coletiva, um processo de destruição naquela coletividade. Então, primeiro confiança recíproca, confiança mútua, laços construídos, tem que ter laço de construção. O outro, que é um segundo processo mais complexo e mais difícil de empreender, é a questão que eu vou colocar mais à frente. A construção em nós da tolerância, do vínculo baseado por uma virtude construída dentro de nós, da fraternidade da tolerância. Primeiro momento, tolerância. O que é tolerância? Tolerância é olhar para aquele muito diferente e falar assim, ele também tem direito de estar nesse ambiente como eu. Tolerância é, muitas vezes, entrar num processo de abertura mental que você recebe inúmeros tipos existentes dentro dessa coletividade planetária, né? E não olha com um olhar de espanto, ou mesmo não olha com um olhar que aponta o dedo e não permite ele viver da forma como ele escolheu viver. E aí nós vamos ter que entender que nós, agentes sociais, espíritos que reencarnamos no planeta Terra, muitas vezes vinculado a uma certa estrutura, mas com a capacidade de livre pensamento, livre-arbítrio, livre escolha. Nós escolhemos os nossos caminhos. E aí o Alexandre falou uma coisa interessantíssima, que é assim mesmo.
amplia-se as construções e a dificuldade de controle dessas construções. Mas não quer dizer que não seja possível. O interessante, para quem gosta de literatura de ficção científica, né, é interessante que esses companheiros que projetam mais à frente uma leitura do que seria a sociedade futura, eles veem grandes estruturas de convivência coletiva, muitas delas sobrevivem porque há responsabilidade pessoal uns com os outros. Alguns espíritos superiores falam que a revelação após a verdade é a construção da responsabilidade. Habilidade de responder por meus atos dentro da minha vida. Eu não só vivo na Terra, mas eu convivo de forma qualificada, porque eu sei, porque eu sou autorreflexivo. Lembrar lá de uma das características lá da questão 918 de Livro dos Espíritos, quando Kardec, no seu comentário, constrói o modelo ideal do que seja um homem de bem. Talvez de mais destaque para mim, por exemplo, que está trabalhando sobre esse tema, um dos padrões o homem de bem é aquele que interroga a sua consciência sobre os seus atos. É o ser autorreflexivo. Ele não caminha de forma autoiludida e autoindulgente dentro desse mundo, mas ele caminha construindo a partir de suas possibilidades. Isso é se tornar santo da noite para o dia? Não. Isso é se olhar para dentro e falar assim, eu tenho muitas dificuldades, eu sei que eu tenho elas e estou tentando sanar. Aí eu começo a construir uma estrutura social bem ajustada. Mas para isso, alguns pisos iniciais. Muitos falam, e aí a gente tem que repetir, o piso da justiça. Por isso, a lei de justiça, amor e caridade é a síntese de todas as leis morais. Porque a virtude da justiça talvez seja a base inicial de uma construção coletiva mais igualitária. A construção da justiça, a virtude da justiça, elencada no Livro dos Espíritos, qual que é? Fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Isso não é amor, não. Né? Isso é lei de reciprocidade. Eu me coloco no campo social respeitando os limites do outro. Eu me coloco no campo social me ajustando a um grande campo coletivo de transformação. E aí, com tolerância, com confiança, com a abertura de que está sendo encaminhado para um processo de evolução e progresso dentro dessa grande coletividade, eu acho que as coisas vão se orientando melhor. Terceiro ponto, então, da comunidade, atividades diárias autocontroladas. O que são atividades diárias autocontroladas? Eu falei, um dos grandes problemas das comunidades é isso. Você tem que fazer de acordo com o que esperam de você. Se você fazer algo que a comunidade não espera, há punição, há regramento. Né? Pô, se você, por exemplo, casa com a pessoa inadequada, porque aí, como eu falei, tem um processo de cruzamento de famílias, todo da questão dos clãs, né? Se você casa com a pessoa errada, os dois são expulsos da comunidade. Eles não podem participar da comunidade. Então, a livre escolha, o livre-arbítrio, não é construção muito ampliada, muito amplificada. O grande desafio de uma sociedade moderna é livre-arbítrio, né? Possibilidade de fazer inúmeras coisas, ao mesmo tempo, fazer inúmeras coisas sem afetar o direito do outro, sem machucar o outro. E aí, a necessidade de regras, de normatização. Normatização que nos dias de hoje não dá certo ainda. Né? O Alexandre está falando dessa realidade. A gente olha para uma sociedade mais ampliada e as normas dessa sociedade não conseguem coibir determinadas coisas que são improdutivas para a construção de um coletivo superior baseado em amor e fraternidade. E a proposta da reprodução. Opa. Olha só, você falou uma coisa lá atrás que me bateu aqui agora de novo. Lembrando um caso de um prédio lá no Rio de Janeiro que caiu, porque o cara fez uma reforma no apartamento dele e destruiu lá, não falou com ninguém, sei lá como é que foi o esquema lá, ele destruiu, sabe? Uai, como é que pode um negócio desse, uai, numa sociedade, uai? Você vê, sabe? Aí é a estrutura de respeito começando onde? No lar. Depois, você já está falando um outro padrão também. A comunidade onde eu vivo, um prédio onde eu vivo, né? Os apartamentos. Para isso, quais são as habilidades necessárias para alguém fazer esse tipo de colocação? Diálogo, né? Amizade, contato, relacionamento. Está acontecendo alguma coisa? Estou ouvindo que está quebrando alguma coisa aqui dentro. Eu vou fazer tal obra, será que pode? Vamos perguntar para um engenheiro que possa me indicar se eu devo ou não fazer isso? Exatamente. Então, as dificuldades mesmo, você vê que quando passa vamos começar a agente individual, nós já fazemos muita bobagem. Quando nós unimos a outra, a bobagem duplica. Unimos a 3, triplica a bobagem. Só vai amplificando. Né? Então, é isso.
um agente que tem um processo de livre escolha, começa a relacionar-se com outras pessoas, constrói, por exemplo, o vínculo do casamento, os filhos chegam dentro do lar, ele tem que auxiliar na construção desses espíritos também, para que possam se colocar nessa sociedade mais ampla. E aí o desafio de construção de uma sociedade equilibrada e harmonizada. Uma sociedade que se vincule mesmo nos padrões da comunidade do afeto, mas ao mesmo tempo que tenha um respeito pela diversidade, pelo direito de escolha. Eita. É difícil, né? Você vê que são valores difíceis, né? É só pepino, né? Ah lá, então vamos lá, sociedade está no ar. Conceito usado para descrever instituições e relações sociais estruturadas entre uma grande comunidade de pessoas. Então, relações entre pessoas, né? Modelo de relação, formações sociais específicas, que não pode ser reduzido a um mero acúmulo ou agregação de indivíduos. Aí um ponto central lá na obra do Durkheim. O que ele fala? Sociedade não é o juntamento, lá não é o conjunto total. Pega João, Maria e José, dá o total lá. João, Maria, mas José não. A sociedade é um objeto sui generis, que deve ser estudado na sua totalidade. Quando eu vejo um grupamento como a cidade de Belo Horizonte, uma sociedade como a cidade de Belo Horizonte, eu tenho que olhar o total. Não como somatório de todas as pessoas que estão dentro dessa comunidade, dessa sociedade, mas como uma estrutura coletiva que funciona com regras específicas, não como as regras individuais, mas como regras muito apropriadas, porque aí tem a questão dos populares, que vocês vão entender melhor. Quando surge uma briga num jogo de futebol, a pessoa pode ser a mais pacífica do universo. Grande parte delas, o que elas fazem? Brigam em conjunto, apesar de nunca terem brigado na vida. É essa a relação sui generis do indivíduo e sociedade. Eu, individualmente, ali, isolado dentro de casa, tenho um determinado comportamento, mas dentro do grupo, eu assumo muitas vezes a identidade grupal e construo esses processos de conflito e muitas vezes de briga e oposição. Tema atual, então, Rússia e Ucrânia. É a mesma coisa. Eu vendo para o grupamento russo que aquele ambiente, aquele território geográfico é da Rússia em termos iniciais, e aí eu convenço os generais e convenço a soldadela toda lá, invadam aquele local, porque eles estão roubando o que é seu. Né? Então é uma construção coletiva de uma identidade, de certo campo de valores, de certo campo de pensamento. Por isso que muitas vezes dentro de uma casa, é interessante, uma casa espírita, não só ter aqueles companheiros que fazem a exposição sempre, que é o semanal, mas pessoas novas que possam agregar também. Outro tipo de visão. Porque a propensão de um grupo menor é o quê? Fechar naquele conjunto de ideias, não deixar nada entrar. E quando vê algo diferente, fala, isso aqui está errado e não pode ser dito dessa forma. Então tem que ter abertura também. Diversos níveis para os sociólogos, então. Uma interação de dia a dia, eu com outra pessoa, né, uma dupla. São os grupos sociais, grupos maiores. Sociedades totais, mais ampliadas. Organizações e formações sociais. Pronto, agora eu saio dessa construção inicial aí. Tudo tranquilo? Ninguém morreu até agora, não, né? Nenhuma pergunta? Joia, né? Então vamos lá. Então eu vou explorar esse vetor que eu vi que estava perpassando todos os 4 estudos, que é a questão. A reencarnação fortalece os laços de família. A reencarnação fortalece os laços de família porque nós conhecemos novas pessoas. Porque nós melhoramos os nossos relacionamentos com aquelas pessoas antigas que a gente tinha dificuldade. Então esse estava até no projeto aí que vocês me mandaram, né? É um processo, então, de qualificação no tempo e de quantidade no tempo. Em todas as épocas, a sociedade humana é um filtro gigantesco do espírito. É um processo de depuração da alma, nas inúmeras vidas, convivendo com inúmeras pessoas. A imagem daquela destilador mesmo, que cada passagem que eu faço no planeta Terra, vai as impurezas e as imperfeições sendo decantadas e eu vou me construindo como um ser melhor. Quanto mais eu me construo como um ser melhor, maior responsabilidade eu tenho diante da vida. Quanto melhor eu sou, maior responsabilidade eu tenho em termos coletivos. Então a gente pode imaginar que nessas comunidades e nessa sociedade mais ampliada tem elementos, né, pessoas, indivíduos, agentes sociais que auxiliam numa estrutura coletiva mais ampla. Está lá no capítulo de número 1 do livro A Gênese, sobre a revelação espírita, né? O caráter da revelação espírita, a presença no planeta Terra de reveladores. Reveladores no plano da ciência, reveladores no plano da filosofia, reveladores no plano da religião. Seres que já
experienciar em outras humanidades, em outras coletividades, em outras sociedades, um outro modo de ver a vida, e construindo essa visão mais ampliada, retornam ou vêm a primeira vez no planeta Terra para trazer esse tipo de abordagem, para que as pessoas possam receber e ter a oportunidade de um crescimento e um progresso, tanto intelectual quanto também moral. Então, em todas as épocas, o processo, a sociedade humana, é um filtro gigantesco para o espírito, né? Porque é dentro do campo social, é dentro do contato, do atrito, dos relacionamentos que eu vou aparando as minhas arestas, as minhas imperfeições. Não é sozinho, isolado, meditando em cima lá do monte do Himalaia, que eu vou me melhorar de forma espontânea. Posso até auxiliar muitas pessoas, em termos de prece, oração, mas o conjunto mesmo representado ali pelo trabalho crístico é: venho ao planeta Terra e trabalho com as pessoas, e me desenvolvo junto delas. Em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, então, também, termos sociais também, ó, diversas posições sociais. Dentro dessa grande coletividade que o Alexandre destacou, essa grande conjunto humano, eu assumo diversas funções. Em algumas vidas, eu renasço mulher. Em outras vidas, eu renasço homem. Em outras existências, eu renasço com muitas posses. Ou renasço com poder político, ou mesmo um status dentro da minha comunidade. Em outras vidas, eu renasço pobre, miserável, sem possibilidade de crescimento intelectual, ou mesmo em manutenção da minha subsistência. Cada uma dessas posições dentro dessa formação social faz com que eu desenvolva certas habilidades, certas faculdades, que eu possa reorientar o meu olhar para um campo específico que não estava sendo trabalhado até então. A pobreza permite que eu aborde a vida com maior humildade, mas também com uma maior criatividade. Quanto menos recursos eu tenho, melhor eu tenho que aproveitar desses recursos. Quando eu tenho muita riqueza, eu vou ter que aproveitar dessas riquezas para quê? Para o meu progresso individual e para o progresso coletivo. Auxiliar outras pessoas no seu processo de crescimento. O processo de crescimento, tanto como do intelecto, como também da moralidade. Então, o filtro gigantesco que é o campo social, e nós, agentes individuais, que também impactamos nessa sociedade, passamos por ela, sendo trabalhados por ela e trabalhando dentro dela. É a lei do trabalho que está aí também. E aí nós temos que falar que lei de sociedade é uma lei moral que se vincula muito próximo das outras 3 leis que trabalham os deveres nossos com a nossa coletividade. Quais são? Lei de sociedade, né? Lei do progresso, que eu vou trabalhar na próxima semana, a lei de igualdade e a lei de liberdade. Essas 4 propõem, na sua abordagem, a construção da caridade, a construção do amor que eu desenvolvi em mim, que se expressa junto de outra pessoa. Para esse trabalho de hoje, eu falei das virtudes da fraternidade, da solidariedade, e o piso, para mim, inicial, mas no livro Obras Póstumas fala que é a fraternidade, o piso da igualdade. Somos iguais na leitura do Pai. O Pai nos criou espíritos simples e ignorantes para uma conquista e um objetivo final de espírito puro. Mas, além disso, também, a desigualdade de aptidões são construções do nosso passado espiritual nas nossas inúmeras vidas, e nós temos que nos aproveitar dessas construções do passado. Para quê? Para auxiliar aqueles que ainda não sabem de determinado assunto. Em todas as épocas, a sociedade humana é um filtro gigantesco do espírito em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução. A caminhada é sempre para frente, a caminhada é sempre progressiva. Vai ser trabalhado semana que vem. E aí, para quem não lembra dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 22, como eu falei, a reencarnação fortalece os laços de família. Eu acho que o pessoal da AME deve conhecer bem, que tinha até slogan no passado sobre isso, né? Aquela imagem do laço, né? Da necessidade mesmo do trabalho dentro do lar. Com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam-se a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Só relembrando o conceito central, principalmente, da formação de uma família no planeta Terra, porque a gente confunde muito isso, principalmente a partir das obras subsidiárias. Quando a gente lê a obra base, a gente não fica tão confuso quanto nós reencarnamos junto a pessoas afins a nós mesmos, em termos gerais. Essa que é a regra. Não é a regra de reencarnar em família com o inimigo. Isso não é regra, isso é exceção. Nós reencarnamos com pessoas que se afinizam com o nosso modo de pensar,
o nosso modo de agir, o nosso modo de comportar dentro da vida. Se há conflitos e plano de oposições dentro do lar, é porque nós somos difíceis mesmo. Não quer dizer que o outro é o inimigo do passado. O renascimento de inimigos do passado dentro do meu lar ou se dá em determinadas circunstâncias específicas, mas a regra geral é reencarne de pessoas que são afins a mim dentro da minha casa. E juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda esperança. E um outro propósito da família, do grupo, da comunidade ou da sociedade: auxílio mútuo. Um caiu, o outro retorna para tentar levantar. Um está com dificuldade, oferta a mão amiga, a palavra carinhosa, o afeto, né? A possibilidade do outro também se reerguer. Então, talvez um dos temas centrais também de uma proposta de lei de sociedade é, além do auxílio coletivo, também um conforto, o reconforto e o cuidado uns com os outros, na construção do que nós aprendemos e chamamos de amor, né? Ajudados, encorajados e amparados pelos que o amam, um dia sairão do lodação em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Uma outra lembrança também, quando a gente fala de família, quando a gente fala de casa espírita, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de sociedade, a gente está pensando em um contingente populacional, não só de encarnados, mas também de desencarnados, né? É o conjunto de seres humanos, encarnados e desencarnados, que estão compondo o planeta Terra e também as diversas humanidades em outros orbes desse grande universo. Lembrar lá da definição central, lá, quando Kardec explora os anjos guardiões do Livro dos Espíritos. Um anjo guardião é aquele companheiro que muitas vezes nos coordena, nos auxilia na nossa evolução espiritual, e é alguém que está numa classe superior à nossa. Se a gente é um espírito imperfeito, ele é um espírito bom no mínimo. E como ele é um espírito bom no mínimo, ele pode não estar nesse ambiente planetário onde nós estamos. E pode estar conectando conosco a partir de quê? Comunhão de pensamentos. Então a gente amplia a doutrina espírita a partir de certos pontos doutrinários, amplia a concepção de sociedade e comunidade. Ó, não só encarnados, mas desencarnados e encarnados. E a construção, qual que é o objeto da doutrina dos espíritos? É estudar os espíritos, o mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo material. Isso quer dizer relação seres desencarnados com seres encarnados. E, além disso, não só seres encarnados e encarnados do planeta Terra, mas dos inúmeros mundos. E aí amplia muito mais ainda. Por isso que a gente não pode... A gente tem que respeitar o local onde a gente nasceu, tentar compreender como funciona esse local. Nós fomos socializados nesse tipo de local. Tentar compreender o porquê que eu nasci nesse local e o que se espera de mim nesse local para auxiliar a mim mesmo e também a coletividade. Mas nós somos cidadãos do universo. Nós somos espíritos, filhos de Deus, cidadãos do universo. Lembrar sempre disso. Então, há a construção de solidariedade sempre em padrões mais ampliados. Se no primeiro momento eu consigo ser solidário, fraterno e amoroso dentro do meu lar, eu vou para o ambiente da casa espírita para também desenvolver a proposta de ser solidário, fraterno, amoroso e carinhoso junto aos companheiros que muitas vezes não pensam igual a mim dentro da casa espírita. Ah, estou desenvolvendo lá no laboratório da casa espírita. Vamos ampliar o grau de dificuldade do experimento? Agora eu vou desenvolver caridade também, fraternidade e solidariedade dentro do meu prédio. Só tem vizinho difícil, que quebra tudo, que pisa na minha cabeça de madrugada, que deixa a porta aberta e está sempre gerando campo de conflitos. Eu vou ter que aprender como? No desafio, no atrito, na composição, na criação de pontes de comunicação. Porque ambientes religiosos são péssimos na construção da tolerância. Porque a pessoa se isola, ela fica isolada porque ela entende que ela é alguém já construída num piso de entendimento superior dentro da vida, e ela não cria pisos de comunicação. E para ter sociedade ou comunidade, é necessário aprender a ter comunicação. Alguém muito diferente de mim, eu vou ter que aprender a comunicar com ele. Como? Se eu já tenho entendimento superior a ele, que eu me vejo com alguém que sabe falar, ou mesmo se colocar melhor do que ele dentro da vida, não quer dizer que seja melhor em termos espirituais, eu vou construir uma comunicação em que ele entenda. E que ele possa também se sentir valorizado. Não é uma relação de cima para baixo. Relação hierarquizada não é relação fraterna. Não sendo relação fraterna, é óbvio que tem conflito, oposição, dor, sofrimento e revolta algum dia. Então, a gente vai ter que aprender a também equalizar essa proposta, falar de igual para igual, sendo não aquela coisa, muitas vezes a pessoa tem uma certa dirigência em algum lugar, ele vai utilizar, mas com carinho,
com fraternidade. André. Opa, pode, quem é? Ah, Salomão, beleza, Joia? Como é que você tá? Tá bom? Graças a Deus. Eu queria... Você vai tocar hoje? Vai tocar hoje? Se Léo deixar, eu toco. Comunidade, comunidade. A gente treinar a comunidade aqui, afeto, carinho. É isso aí. Nesse conceito, eu queria trazer a questão do trabalho, sabe? No meu ambiente de trabalho. Eu estou falando isso porque o ambiente de trabalho hoje, as organizações, né, elas também tocam todos esses aspectos que a gente está discutindo aqui. Para que a empresa seja mais eficiente, precisa ter tolerância com os colegas, você precisa ter um tema que fala muito, né, hoje, recorrente, criar pontes, você não pode ser barreira, né? Então, assim, são coisas que a gente ouve sempre, né, no ambiente religioso, tá certo? No sentido religioso, no sentido que a gente está discutindo aqui, mas que ele cai no sentido profissional também, para que eu possa, então, me engajar e fazer daquele ambiente de trabalho não só um ambiente melhor, mas também mais competitivo diante de todas as outras sociedades, vamos dizer assim, que são as empresas, que são CIA, né? São companhias, são sociedades. Esse que é o problema, né? E é esse que é o problema, né? Lembrar lá do último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, a perfeição moral, quando ele trabalha o tema do egoísmo. A questão do egoísmo não só individual, mas também instituições formatadas no planeta Terra para fortalecer esse padrão de egoísmo das pessoas, né? Sim. Ô, Salomão. Oi, tô aqui, beleza. Pode ir lá, eu te cortei, foi mal. Não, que isso. Não, é isso mesmo, assim, é só fazer um contraponto, né, do que a gente está vendo, que é isso mesmo que você está falando, só assim que ele se expande para todos e quaisquer lugares que a gente vá. Não importa se eu estou, como você está falando, dentro da minha casa, dentro do meu prédio, né, dentro da minha cidade, dentro do centro espírita, né, dentro de qualquer lugar, né, de uma Comeb, por exemplo, né, ou dentro do meu ambiente de trabalho ou da minha cidade, né? E hoje nós vivemos muito isso, né, por essa questão da pandemia, principalmente, aonde a sociedade foi chamada, né, para poder cooperar, tá certo? Então, assim, a coletividade, nesse momento nosso hoje, passou por grandes chamamentos, né, vamos dizer assim, para que a gente possa entender essa fala sua. O que você está trazendo não é uma coisa teórica, é uma coisa prática, é um negócio que a gente tem que exercitar e que a sociedade está nos cobrando. É isso mesmo. E aí você destacou bem que o discurso de diversas instituições, no plano religioso, no plano do trabalho, todas elas voltadas para que o indivíduo compreenda isso, né? A necessidade de aprender a conviver, a necessidade de aprender a cooperar uns com os outros, a necessidade de associar-se com outras pessoas. E o interessante aí, tentando trabalhar as concepções espíritas, né, não só uma associação e uma cooperação que se dá aqui em termos externos, né, eu pegar um ambiente, uma coisa material e entregar para outra pessoa, ou carregar uma cesta básica e entregar para alguém que está em necessidade. Mas também, eu vou explorar mais à frente, a construção social também em termos de comunhão de pensamentos, né? Estar vinculado a certos valores e, ao mesmo tempo, entender que esses valores, em conjunto, fazem com que a sociedade ganhe em termos de riqueza, né? Onde onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, né? Aí eu estarei também. Que é essa fala do Cristo, né? Explorado por Kardec na Revista Espírita do ano de 1868, dezembro de 1868. É uma fala do Mancur Olson na Lógica da Ação Coletiva. A maioria, as grandes massas, apesar de sua potência, são incapazes de organizar-se, pois a desconfiança paralisa a ação. Por isso que eu destaquei, para a construção de um trabalho de grupo, uma sociedade, uma comunidade que funcione e as pessoas não briguem umas com as outras, a necessidade tem que ser de confiança uns com os outros. Se tiver ambiente de desconfiança, não vai para frente. Paralisa a ação. A suposição da má vontade do outro basta para desestimular os projetos. Quando eu acredito que aquele que está do meu lado, dentro do lar, dentro do trabalho espírita, dentro do trabalho remunerado, quer enfiar uma faca nas minhas costas, eu já começo a ficar desestimulado, eu começo a ficar de má vontade com essa pessoa. A evidência do interesse comum não consegue, ou muito pouco, mobilizar, pois o medo de se ver substituído e enganado por outra pessoa
aniquila as construções comuns. E nós temos medo na nossa caminhada da vida de sermos traídos. Nós temos medo de perdermos cargos. Nós temos medo de perdermos posições. Nós temos medo de não sermos vistos por nossa família ou pelo grupo que a gente participa como alguém inconveniente. Nós temos medo de sermos deixados de lado, isolados na hora da nossa velhice. Tem uma companheira amiga que ela está passando por um processo bem difícil, expositora de casa espírita. Toda semana tinha 5 ou 6 exposições em casa espírita, só que mais velha. E aí, chegando a pandemia, ela não tem a habilidade necessária para construir essa relação a partir da internet. Ela não sabe mexer com o computador. O que aconteceu? Entrou num processo depressivo e de tristeza, porque a identidade construída por ela é: eu sou a expositora espírita. E como eu sou a expositora espírita, eu agora não consigo mais me vincular a nada, então minha vida está muito ruim. E aí o processo de medo acaba nos paralisando nessa grande jornada de transformação. A parábola dos talentos já diz que a grande dificuldade do ser que enterra o talento lá na areia é porque ele tem medo. Como ele tem medo, ele não expressa suas potencialidades dentro da comunidade. Ele não oferta as mãos amigas para pessoas, muitas vezes, que têm necessidade de mãos que possam auxiliar no seu processo de desenvolvimento coletivo. Então, necessidade de confiança uns com os outros. A organização de um centro espírita, seja entre encarnados e desencarnados, se dá numa estrutura de confiança. Uma estrutura de confiança em que as pessoas sabem, ó, Alexandre vai lá em tal dia, ele vai abrir a casa, ele vai fazer tal e tal coisa. Tal pessoa vai lá em tal dia, vai fazer, estruturar a tarefa de tal e tal forma, e eu confio nele. Se o ambiente fica totalmente vinculado em desconfiança de que vai ser traído, desconfiança que o outro quer o cargo de presidente ou de coordenador de não sei o quê, acaba atrapalhando a organização no seu conjunto. Por isso, o conceito de funcionalidade e solidariedade orgânica do Durkheim é interessante. Ó, você, cada um em suas potencialidades específicas, suas aptidões, trabalhando em prol de um coletivo que funcione organicamente. Né? É uma também estrutura bem parecida com uma casa espírita. Vamos lá, senão eu fico agarrado. E aí, comunidade e sociedade tentando explorar melhor, principalmente em termos espíritas, nós, como individualidade, estarmos vinculados e adaptados ao campo universal, ao campo coletivo. Nós temos muita dificuldade no nosso processo de desenvolvimento pessoal de sermos colocados em determinados ambientes e nós não desenvolvermos o que gostaríamos de desenvolver. Nós, muitas vezes, temos medo da vida. Nós temos desânimo diante da vida. Nós ficamos tristes com as nossas ferramentas nas mãos como encarnado em determinada vida. A sociedade humana, então, pode ser comparada a uma imensa floresta de criações mentais. Não só a nossa manifestação externa aqui, eu agindo, pegando esse copo, manipulando ele, manipulando a matéria, não é só isso. Né? A minha mente também está funcionando, e na construção mental eu estou me vinculando a seres encarnados e seres encarnados. A sociedade humana pode ser comparada a uma imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. A partir disso, então, sintonia e afinidade. Eu sintonizo com aqueles que são parecidos comigo. Eu afinizo também da mesma forma. Encontro os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos, porque nós convivemos com seres muito parecidos conosco mesmo. E aí nós vamos ficar sempre nessa dinâmica, agindo e reagindo, agindo e reagindo. E aí nós vamos ver que a nossa individualidade vai além da construção do André aqui, essa identidade assumida nessa existência, um corpo físico específico, branco, classe média, mora no bairro Buritis, do bairro da cidade chamada Belo Horizonte, convive com certas pessoas nesse ambiente. Nós vamos além. André. Nós somos uma história. Opa, quem é? Eu, Alexandre. Beleza, Alexandre? Então, jóia, tranquilo? Tudo jóia. Aqui, você está falando aí, me veio uma coisa na mente aqui, eu estava pensando nisso que você estava falando, e essa minha ação, ela muda ao longo do tempo. E vamos falar, inclusive, em relação aos filhos. Quando eles são pequenos, eu tenho uma ação com eles. À medida que eles vão crescendo, na puberdade é outra. Aquela fase negra, o céu escurece, né? Assim, puberdade, né? Aí depois eles crescem, casam e modificam e tal. Então, aí até a minha ação com eles muda.
Agora eu estou com um netinho, né? Eu tenho um filho que tem um filho e o outro filho não tem filho. Então, a minha ação com o filho que eu tenho filho, que tem meu neto, é uma, com o meu filho que não tem um filho é outra. Então, também acontece isso, sabe? A própria evolução do GELP a gente modifica, né? A gente vai crescendo no GELP também, sabe? Na nossa casa espírita, né? Essa confiança, você está falando da confiança aí, no nosso caso, ela é uma confiança fidedigna mesmo, ela é uma confiança de doação, né? As pessoas se doam, nós nos doamos para nós mesmos na construção lá do GELP, né? Então, a gente, do próprio Neivos também, né? Que é a nossa creche, né? De uma maneira, as pessoas vão se doando lá para manter o Neivos direitinho também. Então, eu queria falar disso, que a nossa ação, a nossa atuação aí, né, com a outra frase antes, né? Ela passa, isso, e com o que você comentou dela, ela também vai mudando ao longo do tempo. Uhum. É interessante, Tá? né? É aquela perspectiva budista, né, do mundo da impermanência. O mundo externo impermanente, de constante mudança, e nós internamente também, sempre mudando também, né? Nossos pensamentos se alternam sempre, nossas emoções, o modo que nós abordamos a vida, os nossos parentes estão se transformando também. Então, nós estamos num mundo em movimentação, um mundo em transformação. E nesse mundo em transformação, é difícil porque muitas vezes nós queremos buscar conforto e conforto e segurança tem que ser buscada nesse movimento, como se fosse uma bicicleta mesmo, né? Estar dentro de um campo social, uma formação social específica também é isso também, porque tanto regras que são colocadas no campo político, como outro tipo de orientação, influenciam, impactam a minha vida. E eu vou ter que estar preparado para continuar o meu processo de mudança e percepção, de me trabalhar como sendo um ser reencarnado, e também tem aquele grande iceberg escondido lá, inconsciente em mim, lá de faculdades, percepções, que muitas vezes são obliteradas pela matéria, por causa das minhas necessidades espirituais, e no meu processo de trabalho e construção consciente, eu vou abrindo essas novas possibilidades, né? E vou abrindo esses novos talentos, porque já é possível que eu expresse isso como encarnado de outra forma também. O Hélio está levantando a mão aqui. Só completando, porque a sociedade, ela me cobra coisas que às vezes eu não tenho condição também. Uhum. A sociedade vai me cobrar coisas que eu não vou dar conta. Você vai ter que ajustar o processo, né? Eu vou sofrer, né? Deixa eu passar o outro falar aí. Vamos dar como exemplo. Apesar de que não é quem está fazendo pergunta, é a Sandra. Tudo bem, Alexandre? Eu estou com o Hélio assistindo, que estava levantando a mão, o Hélio. É porque tudo que você está abordando aí de relações perpassa a comunicação, que, na minha opinião, é 99% dos problemas do mundo. Você vai pincelar a questão da comunicação e da pessoa se mostrar realmente, né? Porque nas várias facetas das pessoas, a maioria do tempo, as pessoas se escondem dentro de facetas para serem amados, né? Constrói uma personagem para apresentar em sociedade, porque muitas vezes elas têm medo de apresentar o que elas são realmente, porque elas têm medo do olhar do outro, que pode machucar ou mesmo pode destruir na visão dela, né? Então é também construir pontes, essas pontes que o Salomão também falou, são bem difíceis, né? Porque precisa de diálogo, mas a construção do diálogo também tem a ver com o saneamento do meu mundo interior, para que a palavra também saia de uma forma equilibrada e ajustada, né? Quando eu trabalho, e eu acho que o modelo espírita de entendimento disso é o capítulo lá, o último capítulo mesmo das leis morais, da perfeição moral. Porque ali tem um modelo de homem, de acordo com a doutrina espírita. Qual que é o modelo de homem? É um ser que é produto de inúmeras existências passadas, que tem virtudes, que tem vícios, e busca um processo de aperfeiçoamento a partir do autodescobrimento, da autotransformação. E aí a expressão da palavra é a construção que eu faço por dentro de mim, porque o ser que busca se autodescobrir começa a ficar mais leve dentro da sua caminhada, porque ele vê defeitos, ele vê imperfeições, ele vê limitações, ele vê medos, e ele vê também no próximo a mesma coisa. E como ele vê em si e vê no outro, ele fala, por que eu estou sendo agressivo com o outro se ele tem as mesmas dificuldades que eu tenho? E aí ele vai construindo o piso da fraternidade, porque ele vai ficando mais tranquilo. Ele não tem um olhar idealizado sobre o seu mundo interno. O olhar idealizado
Ou eu sou péssimo dos péssimos, horroroso, que eu errei várias vidas, eu fui não sei o quê, ou eu sou muito bom. Não, o olhar sincero e franco daquele ser que busca se autodescobrir eu sou imperfeito, sou limitado, eu faço determinadas coisas que machucam as outras pessoas, eu me coloco muito mal-humorado dentro da vida, quando eu acordo de manhã, nem bom dia eu falo para minha esposa ou para meus filhos, e aí eles reagem a isso. E aí, nesse processo de tentar fazer, na proposta lá do Santo Agostinho mesmo, tentar se ler mesmo por dentro, eu vou construindo um outro piso de relacionamento. E a manifestação da palavra é algo que começa primeiro na construção interna, de um novo olhar diante da vida. Se eu olho para a vida dessa forma mais desapegada, sem o moralismo, né? Hoje em dia está na moda o ser moralista. Né? O moralista, o que ele faz? Ele aponta o dedo para o outro, mas não olha para ele mesmo. Ele acredita que a vida deveria ser tal e tal, tal, tal forma, mas ao mesmo tempo também olha dessa forma e quem sai desse padrão, ele ataca, ele quer destruir, ele acha que não merece a vivência nesse planeta Terra. Mas se ele começa a olhar para dentro dele, ele vai ver que talvez o que ele aponta para o outro está muito vivo e latente dentro de si. Então, para trabalhar a palavra, primeiro trabalha a fonte, né? A fonte é o espírito. E aí eu vou ter que trabalhar minha fonte interna, me descobrindo novas potencialidades. E a gente tem que trabalhar o conceito lá do sombra da Joana, né? O conceito de sombra da Joana é interessante porque não é só dificuldades ou vícios ou defeitos só, mas também essas potencialidades que está falando essa questão do livro dos Espíritos, potencialidades e faculdades não desenvolvidas nessa vida como encarnado. Não desenvolvidas nessa vida encarnada, por quê? Por que não desenvolveu? Porque não era necessário. Porque eu renasço numa existência com um propósito específico. Muitas vezes uma habilidade construída numa outra vida vai atrapalhar a conquista de uma outra habilidade ou faculdade. Porque nós gostamos de ficar encantados com os nossos talentos. É aquela conto lá, aquela historinha do Francisco de Assis, né? Francisco de Assis fica o dia inteiro bordando lá um negócio, um cestinho de palha. No final, todo mundo fica encantado com o cestinho de palha porque sai perfeito. O que ele pega? Ele pega e joga no fogo para queimar. Porque ele sabe que aquilo ali é um produto relativo. Ele sabe que ele não pode ficar apegado a um cesto de palha. Ele sabe que há algo mais importante na vida do que isso. A construção de um ser integral não é valorizar um campo de talento e ficar idolatrando. Como eu sou bom em fazer isso. Mas, muitas vezes, é deixar esse talento de lado para quê? Para desenvolver novas potencialidades dentro da vida. Isso é muito difícil de fazer. Eu fui professor em inúmeras vidas. A tendência é querer ser professor de novo. Por quê? Eu já sei fazer. Não me bota de trabalho braçal que eu não vou fazer de jeito nenhum. E aí eu nego essa possibilidade de aprendizados novos, de conhecer novas pessoas, de interagir de forma diferente, de abrir minha visão dentro da vida. 237, então. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma. Deu para entender, Sandra? Sim, obrigada. Trabalha por dentro para depois manifestar para fora. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando estava encarnada? Sim, além de outras que não dispunha. Isso quer dizer, nós somos muito maiores em termos de expressão de potencialidade do que isso aqui que está sendo apresentado aqui nessa casca material que está obliterando muitas das minhas faculdades e percepções. Sim, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. O entrave da matéria. Então, quanto mais agregado essa estrutura material e acreditando que eu sou um corpo físico, é óbvio que as percepções ficam mais adormecidas. Além da nossa constituição individual, porque o destaque desse ponto é nós nos tornarmos seres melhores, homens integrais, lá no dizer da Joana, lá, para participar de uma estrutura coletiva de uma forma mais integrada, nós vamos trabalhar agora o coletivo. O coletivo explora alguns conceitos e princípios que eu falei no dia de hoje. Pluralidade dos mundos habitados, né? Ampliação desse entendimento, são diversas as humanidades, constituição da mediunidade, isso quer dizer encarnado e desencarnado, e também a possibilidade também de, nesses nossos contatos junto aos encarnados, nós nos constituirmos como seres melhores. Assim, a sociologia espírita entranha-se na própria ordem cósmica. O fato social terreno, o fato social é o núcleo, o conceito central da obra do Durkheim, né? E aí tem alguns fatores para analisar o fato social. Vem ao caso falar aqui. O fato social terreno está ligado ao universo, determinado por leis universais. Então, o fato social dentro
terreno está vinculado não só à proposta do planeta Terra, mas também numa estrutura universal, numa estrutura cósmica universal. Então, é algo mais amplo. É, portanto, um fato cósmico. Há duas ordens de fenômenos que nos permitem verificar esse entrosamento no próprio mundo sensorial. A paligenesia e a mediunidade. Aí o Herculano esclarece. Paligenesia, no sentido que eu coloco aqui, não é igual à reencarnação. Paligenesia igual a transmigração de almas. Reencarnação, não só no planeta Terra, mas também a possibilidade de estagiar em outros mundos. Processos de imigração e emigração de espíritos. A gente nunca imagina o planeta Terra um sistema aberto em termos sociais também. O planeta Terra não é um sistema fechado, um grupamento fechado. Ah, fechou todo mundo aqui, é o grupão aqui, é isso aí, estamos juntos. Não. O planeta Terra é um sistema aberto em que pessoas vão para outros planetas e pessoas chegam, dependendo da fase evolucional do planeta e dependendo também do propósito evolucional da organização coletiva. Então, a gente pode imaginar um modelo aberto em que diversas humanidades se relacionam por campo do pensamento e também aqui nós, como encarnados, e também a construção da mediunidade nas reuniões mediúnicas, encarnados e desencarnados. E aí alguns obstáculos, né? Eu passei rápido, vocês não viram? Vamos ver se... Só para vocês... Obstáculos e o processo da separatividade. Algumas linhas espiritualistas falam da heresia da separatividade, né? A nossa tendência a nos separarmos uns dos outros por causa do processo de orgulho e egoísmo. Como eu tenho o melhor pensamento, como eu tenho a melhor palavra, como eu sei tudo sobre a vida, eu me isolo dos outros, eu crio uma casca de proteção. Uma casca de proteção e os outros só têm que me ouvir só. O egoísta também, como quer tudo para si, também cria esse padrão de isolamento. Homem nenhum possui faculdades completas. Nenhum de nós possui. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Então, a necessidade da vivência social para quê? Bem-estar e progresso. Conforto em conjunto, em termos coletivos, e também progresso humano. Aí lembrar, o conceito de progresso do século XIX talvez seja diferente do nosso conceito de progresso dos dias de hoje. O conceito de progresso do século XIX é aquele conceito de progresso lá do século após a Constituição Iluminista, né? Um processo muito baseado ali nas estruturas das revoluções industriais, na construção tecnológica ali, do europeu ocidental branco. Né? Hoje em dia não, hoje em dia já tem uma ampliação. Né? A estrutura de progresso é muitas vezes participar de comunidades tradicionais, ofertando a essas comunidades tradicionais uma leitura de vida que talvez elas necessitem. O progresso talvez seja uma leitura ecológica da vida que as comunidades tradicionais têm, e nós não temos. Então, hoje em dia, as estruturas de progresso e a abertura para um campo o conceito de progresso se amplia. Não só o homem branco ocidental, mas também o homem oriental, de determinado aspecto, a mulher oriental. Uma leitura... Pode falar, Sebastião. Isso aí você tem muita coisa para falar para a gente. Não, é porque você tocou num ponto, acho muito importante, né? Porque a gente acha que a doutrina espírita está congelada no tempo, né? E a gente quer trazer todos os valores do século XIX, né? Daquele Kardec do século XIX, né? Para os dias de hoje. Então, a gente quer trazer o conceito de progresso da mesma forma, quer trazer os conceitos que ele usa que o Livro dos Espíritos usa para definir grupos sociais para os dias de hoje, e não funciona mais assim. Né? Isso não quer dizer que a doutrina espírita esteja ultrapassada, mas a nossa relação com a linguagem, né, aí a gente tem que pensar muito na linguagem, né, que está realmente, né, estancada num tempo que já não é mais o nosso tempo. Isso eu acho muito legal, muito importante. É interessante até para pensar um pouco sobre isso, um artigo da Revista Espírita, acho que tem no livro A Gênesis também, sobre a perfectibilidade da raça negra, para a gente explorar também. É um assunto polêmico, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que um dia falar de uma forma mais aberta, né? Essa constituição do progresso está presente em todas as comunidades planetárias, né? E a contribuição de cada uma dessas comunidades, esse grande organismo coletivo, essa grande Gaia, né, chamado Planeta Terra, ofertando contribuições culturais, mesmo uma visão de vida. Para quem gosta hoje em dia tem muitos livros que falam sobre isso, né? Eu até esqueci o nome do companheiro indígena. Você lembra, Sebastião?
que escreveu uns livrinhos que fala sobre filosofia indígena, como que é? O Cacaverá não, não é o Cacaverá não, é o outro. Não. Gente, a Jaqueline... Krenak. Ailton Krenak. Isso. A Jaque me ajudou. Isso. São livros ótimos, né? Aquela 10 propostas para o mundo não acabar, né? Como que eu esqueci o nome do título do livro. É um bom dica de leitura. Adiar o fim do mundo. Adiar o fim do mundo. Para adiar o fim do mundo. É um bom livro. Né? E a vida inútil, né? Então, a vida não é útil também, é muito interessante. Isso é bom para a gente ampliar a nossa concepção sobre o que é o progresso, né? E exatamente. Cada tipo de comunidade oferta um contributo de extrema qualidade para a nossa construção coletiva aqui no planeta Terra. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não isolados uns dos outros. Vamos lá, que daqui a pouco o Alexandre está me chamando a atenção. 767, então. E aí nós temos que lembrar que esse capítulo sobre a lei de sociedade dos espíritos que constrói um modelo, né? A necessidade natural da vida social e a dificuldade, a imperfeição e a limitação nossa quando nós escolhemos o nosso processo de isolamento. Eu destaquei, não tem só o isolamento físico, mas também o isolamento emocional diante das circunstâncias e dos desafios da vida. Aliás, talvez seja um alerta para os discípulos do Cristo sempre. Né? O alerta dos discípulos de Jesus para os seus discípulos era, não se mantenham afastados daqueles que têm necessidades. Isso é um processo de isolamento. Eu me acredito alguém com inúmeras capacidades espirituais, eu sou arrogante espiritualmente, tenho o conceito de orgulho espiritual, né, que tem naquele livro o materialismo espiritual, do lama tibetano. O orgulho espiritual, o que é? O orgulho espiritual é aquele companheiro que se acredita já completo em termos de trabalho e transformação, em termos de espiritualização, e ele fala sempre de cima para baixo para o outro. E aí eu me isolo da vida, eu me isolo das pessoas. Então o processo de isolamento não é só geográfico, não é só local, mas também isolamento do ser que se considera superior um contra o outro. Sim, pois o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ajuda, auxílio mútuo. Lembrar lá do Pensamento e Vida, quem estiver lendo aí, o capítulo Associação e Cooperação, né? E também a sociedade. É bom também para tentar ampliar essa construção. Uma das grandes dificuldades também, em termos de convívio social, em termos mais amplos, principalmente de sociedade, é expresso nessa pichação aí, né? Nós temos que cada vez mais ter isso em mente. A unidade existe dentro da diversidade. A unidade é dentro de um conjunto diverso de pessoas, de um conjunto diverso de escolhas. As escolhas são infinitas de eu quero ser determinado tipo dentro da vida. Mas não quer dizer que não construa um campo de unidade. Aliás, lá na 1009 do Livro dos Espíritos, fala que nós nos vinculamos e saímos desse processo de dualidade do planeta Terra, como quando começamos a gravitar no plano da unidade divina. Para isso, precisa-se de justiça, ciência e amor. Justiça, ciência e amor abordado por cada um de nós de determinada forma específica. A ciência do companheiro que está no meio da floresta, tentando auxiliar aquela grande estrutura ecossistêmica ali, muitas vezes, como desse Ailton Krenak. É a proposta dele, o propósito dele de auxiliar o mundo, fazendo dessa forma. Então, ele tem a sua característica específica, ele, com outras pessoas como nós aqui da cidade, temos uma leitura de vida também específica, mas nos ajustamos num plano de unidade. Sociedade, bases de unidade, todo mundo igual, todo mundo fazendo da mesma forma, todo mundo pensando do mesmo jeito? Não, isso aí eu acho que está todo mundo esclarecido quanto a isso. Mas é interessante que nós ainda exigimos da pessoa isso. Nós exigimos que quem está dentro do nosso lar reze por nossa cartilha. Nós exigimos dos nossos filhos que pensem como nós mesmos. E quando nós falamos algo que ele entra em conflito, ele fala, não, isso aí eu não concordo de jeito nenhum. Nós criamos briga dentro de casa. E aí nós temos que visualizar, não, ele tem direito sim de ter escolhas. Ele tem direito a escolher sua religião, ele tem direito a escolher sua profissão, ele tem direito a escolher sua filosofia de vida. Ele tem direito de caminhar com seus próprios passos. Quanto mais domina nos homens o sentimento de sua unidade com seus semelhantes, a frase do Nietzsche, né? Mais eles se uniformizam, mais rigorosamente eles percebem qualquer diferença como sendo imoral. Quando cria esse processo de massificação, uniformização das pessoas, quem nasce diferente, nossa, esse cara é horrível. Nossa, esse cara tem que ser exterminado, não pode participar conosco.
É aquela história, né? Quem não é por nós, né? Tem isso também. Muitas vezes a leitura de certos grupamentos religiosos do Novo Testamento é uma leitura fundamentalista. E aí, ó, vocês não pensam que nem a gente, então também não cabe aqui, junto no processo. E aí vocês têm que ser retirados, porque Deus quis assim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de leitura intolerante. Assim aparece necessariamente a areia da humanidade, todos muito semelhantes. A areia da humanidade é interessante, né? Como se todos fossem grãos de areia, todos iguais. Todos muito semelhantes, muito pequenos, muito francos, muito conciliadores, muito enfadonhos, chatos, né? O Nietzsche é bom que ele é direto, né? Então, esse plano de uniformização, massificação que as pessoas têm em mente faz com que o mundo fique cada vez mais pobre, menos diverso. E se a gente for imaginar um belo jardim é composto de inúmeras flores. Não é aquela construção, né? Só rosa. Fica até chato, né? Só rosa e vermelha. Não. Um belo jardim, uma conciliação, né, de um jardim tem rosa, tem begônia, tem, sei lá, violeta, tem margarida, tem todo tipo de flor. Se a gente for pensar em tipos humanos, há todo tipo de pessoa nesse planeta Terra. Hoje em dia, com o processo, principalmente de abertura no campo da diversidade sexual, que está sendo mais claro isso, né? Pessoas que nascem com uma certa polaridade, mas que escolhem outra coisa. Ou que não escolhe ser nada, ou que escolhe vivenciar a vida de uma forma diferente do que a gente pensa que fosse a adequada. E a gente quebra esse padrão. O que é adequado e o que é inadequado? A gente começa a quebrar esses padrões. O que é bom, o que é ruim? O que é moral, o que é imoral? O que é ético, o que é antiético? E convivendo com pessoas diferentes, a gente vai vendo que, não, eles têm aspectos maduros em si mesmo e também aspectos infantis, como todos nós, espíritos imperfeitos, no mundo em transição, no mundo, muitas vezes, numa caminhada de extrema dificuldade para construir algo que seja mais equilibrado. Então fica a frase do Nietzsche para a gente não cair nesse plano de uniformização. Muitas vezes também há uniformização em casa espírita. Todos funcionam da mesma forma, todos pensam do mesmo jeito. Bem, nós temos que ver. Será que um dia, quando entrar em uma casa espírita, alguém que pensa diferente de mim, eu vou acolher ele ou vou expulsar ele do lar, daquele local? E aí há diversas formas de expulsão. Lembre-se disso, sociedade tem disso. É óbvio que eu vou falar na semana seguinte, quando eu falar da lei de progresso, eu vou falar do processo civilizador. Eu vou principalmente abordar a obra do Norbert Elias, né? Um processo civilizador tem isso. Nós vamos transformando da guerra lá, da foice, da machado lá, nós já estamos um pouquinho mais civilizados, nós fazemos naquele... Não, ele não sabe muita coisa, eu acho que... Né? Eu vou isolando a pessoa dentro do ambiente até que ela escolhe sair do ambiente, porque ninguém dá trela para ela dentro desse ambiente. E aí nós temos que pensar o quanto nós conseguimos nos ligar de forma solidária, fraterna e afetiva com pessoas diferentes de nós. Então fica a chamada. Vamos lá, que agora apertou. E aí, para que a gente possa... Opa, pode falar, Sebastião. Não, só para encerrar isso aqui, eu queria fazer uma pergunta. Porque para toda ação existe uma reação. Né? A gente vê. Então, se existe a intolerância, existe uma reação contra a intolerância. Então, esses grupos, né, que são vítimas das nossas intolerâncias, eles reagem de alguma forma. E eles querem estar. E eles querem ser o que são. E aí gera esse conflito, né? E a gente se sente agredido por isso. Então, onde é que está essa falha? Sabe? Ou vai lá, vai. É o mundo dual, né? É o mundo dual. É o mundo, e esse mundo dual... Eu lanço e retorno mais ou menos... porque os dois lados entram em conflito, né? Isso. Ninguém quer pensar assim, ó, o que será que eu posso pensar para o outro que ele pode ser dessa forma? E aí, se eu começo a aceitar o outro, acolher o outro do jeito que ele é, o outro, a manifestação do outro é até mais leve, né? Exatamente. Então, eu lembro muito daquela fala, Sebastião, você lembra daquela fala do passado? Tinha muito. Meu pai mesmo é capaz de ter falado, eu não lembro disso, né? Falava assim, ó, se meu filho fizer xixi lá sentado no vaso, eu mato ele. Olha a fala da pessoa que as pessoas tiveram. Quer dizer, se ele tiver uma escolha de sexualidade diferente da heterossexual, outro tipo de proposta de vida, eu não aceito de jeito nenhum.
Mas vamos falar a verdade. Aí vamos colocar uma situação hipotética. Aí nasce daquela conformação. É um aprendizado para a pessoa. É um aprendizado. Ele vai ter que aprender a relacionar, ele vai ter que ler de outra forma a situação, ele vai ter que construir piso de equilíbrio, de harmonia, de paz. Então, bem a conciliar é difícil, né? Porque a gente gosta de entrar na pancada, né? Bater de cabeça de frente um com o outro, né? A gente pode falar que esse mundo bipolar está acabando, está ruim? Não, tá não. Tá não, ainda. Tá não, né? Não tá não. Não tá não. Ainda não. Ainda não. O conceito de mundo de regeneração. Qual que é o conceito de mundo de regeneração? Um momento de pausa, mas além do momento de pausa, tem uma alertiva lá, no capítulo 3, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, ainda há possibilidade de retorno ao mundo de provas e expiações. Tá. Em termos individuais. Né? Exatamente. Quer dizer, ainda há possibilidade de eu errar de uma forma muito... Porque eu acho que a regeneração faz parte da regeneração a diversidade. Com certeza. Né? A integração e o fim desse pensamento bipolar. É isso, acabou. Até você me lembrou uma coisa, até bom. Aí a gente vamos ampliar o conceito, por exemplo, que a gente tinha antigamente dos espíritos puros. Muitos imaginavam que o espírito puro ficava todo mundo igual. Isso quer dizer, todo mundo igual a Jesus. Já pensou? Não, quanto mais você evolui, mais complexo se torna a existência, mais controle de algumas coisas você tem. Maiores possibilidades de fazer o bem e o amor você tem. É óbvio que, apesar de eu não ser escravizado pela minha história passada, é óbvio que minha história passada influencia no campo de trabalho que eu vou ter como espírito puro. Você não tinha motivo de eu ter passado por diversas experiências. Eu acho que coloquei uma citação sobre isso aqui. Então, mas agora vou empolgar nessa hipótese aí. A construção também no campo social de algumas virtudes. Aí eu destaquei a virtude da fraternidade e da solidariedade. A fraternidade resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Fraternidade, em termos gerais, é se tornar irmão um do outro, né? Então, para o livro Obras Póstumas, a fraternidade é uma base inicial. Eu começo a olhar para o outro como irmão, e aí eu desenvolvo solidariedade, mais à frente até a liberdade. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e é o oposto do egoísmo. A igualdade decorre da fraternidade, porque quanto mais fraterno eu sou, mais eu olho para o outro como igual a mim. A construção da fraternidade faz também de forma imediata que eu reconheço o outro como igual e também como merecedor de alguma coisa dentro da vida. A gente não cria aquela, eu só sou o centro do universo, mas o outro também está dentro aqui participando. A igualdade decorre da fraternidade, a liberdade é consequência das duas outras, né? Porque a liberdade vai sendo conseguida no meu processo evolucional. Quanto mais eu aumento o meu conhecimento, a minha instrução, o meu progresso moral e o meu progresso intelectual, mais vai se abrindo possibilidade de escolha. Quanto mais escolhas se abrem para mim, melhores construções eu tenho para o futuro. Então, vamos lá. E aí, um piso também, que é a igualdade, a necessidade da igualdade. O tema da igualdade é um tema que casa muito com a construção social. Porque o Alexandre destacou, a ampliação dos laços faz com que haja uma baderna, uma anomia gigantesca, uma confusão. Vai deixar de ser quando? Quando eu trabalhar por dentro de mim essa virtude da fraternidade, olhar para o outro como irmão. E olhando para o outro como irmão, eu vou construir um processo de igualdade, de real mesmo. Eu olho para o outro, ele é meu irmão de caminhada evolutiva, ele é igual a mim. Deus gosta dele tanto quanto gosta de mim. O criminoso, o pior de todos do universo, aí, Deus me ama tanto ele quanto a mim, ama também. E aí vai quebrando essas leituras que a gente tem, moralista. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade. Então, a diferença entre todos nós, qual que é? Diversidade dos graus de experiência alcançada. O número de experiências que você passou. Encontros, desencontros, dores, sofrimentos, angústias, casamentos, divórcios, né? Perda de entes queridos. Experiência enriquece a passagem do ser como encarnado e também lá no mundo dos espíritos, errante lá. E vontade. Não só experiência, não é só tempo conquistado. Eu passei por experiência e aprendi. O que eu faço dessa experiência? E, além do mais, o que eu faço dessa experiência e o que eu projeto no campo da vontade para não ficar aprisionado a ciclos viciados de entendimento de vida. . Nós temos isso também, nós gostamos de certo pensamento e alimentamos lá.
E para sair dele, uso de vontade, projeção de vontade, para continuar a caminhada. E da vontade com que obram? Vontade que é o livre-arbítrio, livre escolha agora de coisas diferentes. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, o piso inicial de relacionamento nosso com Deus, todos nós somos iguais, mas a partir da nossa história evolucional, nós construímos leituras de vida e aptidões diversas. E isso influencia demais no campo da sociedade, né? Até as diferenças sociais. E não poderia chegar no campo de injustiça, mas diferença social sempre vai ter. Porque alguns têm certas habilidades e outros não têm. Mas a grande proposta do mundo espiritual é aqueles que têm certas habilidades e faculdades voltam e auxiliam aqueles que têm dificuldade. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres do mundo. Então, os seres do planeta Terra vão ter que ser solidários entre si algum dia. E ser solidários é uma proposta de evolução e progressão do planeta Terra que se comuniquem com outras instâncias e humanidades em outros planetas. A solidariedade entre si e de todos os seres do mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Aí vou passar mais correndo, senão só para mim encerrar agora. Eu já destaquei um dos bons laboratórios para que a gente trabalhe esse processo de sociabilidade, de encontro com o outro, de troca, intercâmbio, relacionamentos mais construtivos. Lembrar sempre, lá o vetor lá, reencarnação melhora, quantidade e qualidade das relações. Tem que ser, também é a casa espírita. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Tá? Fica como chamada final. A nossa presença na casa espírita não pode ser de aparência, tem que ser de essência. Aí eu destaco o artigo da Revista Espírita, lá, o primeiro artigo do ano de 68, do fascículo de dezembro, né? Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. Disso resulta uma imensidão de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. É a chamada lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. As vozes do céu vêm ao planeta Terra num processo de revelação espiritual, mas também, ao mesmo tempo, convidam as pessoas encarnadas desse planeta para que possam participar de uma grande sinfonia. Uma sinfonia em que cada um possui seu instrumento, mas cada um tem que estar tocando na mesma página, para que surja uma melodia harmoniosa e equilibrada num grande conjunto social, na vinculação de seres encarnados e seres desencarnados. E na nossa abertura para esse grande processo cósmico, como diz o Herculano Pires, não só o planeta Terra, mas inúmeras coletividades, sociedades planetárias, né? Então fica essa mensagem aí. Eu não sei, foi muita coisa, não sei se deu para assimilar, não sei se deu para sacar a ideia.